Ler e escrever EMAI. Vamos retomar, voltaremos à atividade 7.2 da página 50 do EMAI, que propõe reconhecer números racionais no contexto diário, fazendo a leitura dos números frequentes, tanto na representação fracionária quanto na representação decimal. Vamos também usar os conhecimentos sobre divisão, multiplicação nessas atividades para explorar um texto sobre números racionais. Observem. Quais desses números vocês já viram representados? Como se lê esses números? Observem os números em destaque aí. Então vamos ao texto. A família Souza pretende passar alguns dias no litoral e o Sr. Miguel precisa se organizar para a viagem. Por isso, pediu a ajuda de César, seu filho mais velho. O carro da família precisa passar por uma revisão e vai ser levado à oficina. Terá de ser trocado o óleo do motor e, para isso, será necessário comprar 3,5 litros de óleo, que custa R$10,60 o litro. Terá de fazer a regulagem dos freios, a calibragem dos pneus e a checagem da parte elétrica. E, por fim, abastecer o tanque de combustível, que está com 1/4 de sua capacidade total, que é de 50 litros. O mecânico cobrou, além dos materiais utilizados, R$150 pela mão de obra. Na viagem de 100,5 km, terão de passar por 3 praças de pedágio que custam R$5,80, R$6,90, R$9,40, respectivamente. Eles pretendem ficar 4 dias no litoral e todos estão radiantes com o final de semana prolongado, que promete ser muito divertido. A gente lê o texto e logo abaixo, nas questões A, B e C, nós refletimos um pouquinho sobre esta questão, ainda na página 50. Você sabe ler todos os números que apareceram no texto? Todo mundo sabe o que é 10 reais, 3 litros, R$150, 100 quilômetros, R$9,40, 1/4. Compreende o significado de cada um deles, o que representa cada um desses números? Quero que vocês justifiquem aí no livro. E podem conversar com algum colega para ver aí, para debater o que vocês conhecem e o que não conhecem. Esta é a página 50. Na atividade 7.3 da página 51 do EMAI, essa atividade já propõe a resolução de problemas quanto ao uso de medidas de comprimento, massa, capacidade e representação na forma decimal. Então, a partir de agora, estudaremos as representações decimais e fracionárias, né? Na primeira atividade, nós temos como se escreve, a escrita por extenso. Então, vamos ver a primeira atividade. Na primeira linha, lemos 3,5 litros. Aqui podemos observar a representação de 1/2, que significa meio. Portanto, 2 medidas. Temos a medida de litro e a fração de litro. Na segunda linha, lemos R$10,60. Uma medida, como já vimos, tem relação com o sistema monetário, a moeda vigente no Brasil. Na terceira linha, temos a representação de fração. Lemos 1/4. 1/4, lemos 1/4. E na quarta linha, temos a representação de quilômetros. Lemos 100,5 km. 100,5 km. Portanto, a unidade de medida aqui é o metro e o quilômetro. Só para recordar,
temos a cada 1.000 metros 1 quilômetro. E se falamos meio quilômetro, entendemos que o 1.000 foi dividido no meio, ou seja, pense rápido aí. Se o inteiro tem 1.000, quanto terá a metade? Quanto terá a metade? Muito bem, para quem respondeu 500 metros, que é a metade de 1.000. Já na atividade 2, nós temos cálculos com esses números racionais, onde vamos ouvir algumas representações como meio litro, 1/4, 80 centavos, 90 centavos, 40 centavos. É importante dizer que essas representações são partes do inteiro. Por exemplo, meio litro é a metade de 1 litro inteiro. 50 centavos é a metade do real inteiro, ou como costumamos dizer, costumamos falar, R$1. Vamos às atividades então. Na atividade A, diz o seguinte, o desafio A diz o seguinte: para trocar o óleo do carro, o senhor Miguel, quantos litros serão necessários? Quantos litros de óleo serão necessários? Olha, essa resposta está no texto, lembra? Vamos voltar ao texto? Então, lá está. Ele terá que comprar 3 litros e meio. 3 litros e meio de óleo. No segundo desafio, no desafio B, nós vamos ver a pergunta seguinte: para trocar o óleo do carro da família Souza, quantos reais serão gastos? Então, na primeira questão, ele perguntou quantos litros ele iria gastar. Na segunda questão, queremos saber quantos reais ele vai gastar. Então, vamos por partes, vamos fazer aí 2 continhas. Na primeira, vamos analisar quanto ele gastaria em 3 litros. Em 3 litros. Então, são R$10,60 vezes 3. Vamos fazer 1 por 1? Então, temos aqui. Então, vamos lá. 3 vezes 0 é igual a 0. Lembra que nós comentamos? Todo número vezes 0 é 0 mesmo? 3 vezes 6, vamos ver na tabuada? Muito bem, 3 vezes 6 é igual a 18. 18, como é que eu coloco na conta? O 8 fica aqui e o 1 vai aqui para cima. 3 vezes 0, como dizemos, é 0, e ficou esse 1 aqui do 18, ele vem para cá. E 3 vezes 1 é igual a 3. Olha que interessante, como estamos falando de dinheiro, temos vírgula. Então, contamos 1, 2, vírgula. Aqui temos que fazer igual. 1, 2, vírgula. Então, já temos uma resposta. Ele vai gastar em 3 litros R$31,80. Só que ele não gastou só 3 litros, ele gastou 3 litros e meio. Já que sabemos quanto custa 1 litro, vamos dividir este 1 litro em 2 para ver quanto que fica o meio litro que ele vai gastar, né? Vamos fazer uma continha de divisão. Aqui nós vamos usar a tabuada do 2, ok? Então, vamos ver. Quantas vezes 2 dá 1? Para a gente ter um número inteiro, não dá para dividir por 1. Então, vamos juntar o 0. Então, agora nós temos 10 dividido por 2. Vamos à tabuada do 2? Quantas vezes 2 dá 10? Olha, encontramos 5. Então, eu coloco o 5 aqui. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 é 0. Olha, tem o número 6 aqui. Vamos colocar ele aqui juntinho. Se eu tenho 6, quantas vezes 2 dá 6? Vamos voltar à tabuada? 2 vezes 3. Muito bem.
Então, tenho 3. 3 vezes 2 é igual a 6. Dá 0. Ainda tem esse 0 aqui. Vamos colocar ele aqui do lado. 0, 0. Não vou fazer mais conta. Mas esse 0 que ficou aqui tem que vir para cá. E como a gente contou, 1, 2, vírgula, eu tenho que fazer aqui também. 1, 2, vírgula. Então, quanto que ele pagou em meio litro de óleo? R$ 5,30. Então, agora a gente vai juntar. R$ 31,80 dos 3 litros, mais R$ 5,30 do meio litro. Vamos ver quanto que ele pagou nos 3 litros e meio. A minha conta agora é de adição. 0, 8, 9, 10, 11. O número 1 fica aqui. 1 sobe. 5, 6, 7. Olha. E o 3, que estava aqui sozinho, vem para cá. Não se esqueçam. 1, 2, vírgula. 1, 2, vírgula. Percebam que quando a gente coloca o número 1 embaixo do outro, a vírgula também fica uma embaixo da outra. E aí fica fácil, tá certo? No desafio C, foi perguntado assim: quantos litros de combustível cabem no tanque do carro do pai de César? Então, quantos litros cabem, né? Qual é o total? Isso a gente tem no texto. Vamos voltar lá? Olha a resposta aqui, ó. Sua capacidade total é de 50 litros. Então, a capacidade total é de 50. E o desafio D diz o seguinte: o tanque do carro está com 1/4 de combustível. Quantos quartos são necessários para que ele fique completo? Aqui vale dizer que todo o tanque de gás, todo o painel do carro tem a medida, que tem 1/4, que tem meio tanque, que tem um tanque inteiro, tá? Então, nós temos aqui uma medida que não foi adivinhação, existe mesmo esta medição no carro, tá? Então, quantos quartos são necessários para que ele fique completo? Vamos a representar. Olha só, aqui nós representamos em um círculo o tanque. Então, esse círculo tem 50 litros. E aí, ele observou que apenas uma parte do círculo está completa, que é 1/4. O 4 representa o total. O 1 representa a parte que tem. Então, quanto falta para completar? 3 quartos. No nosso livro, nós representamos assim: 3 quartos. Para completar o tanque de combustível. E o último desafio, o desafio E, diz o seguinte: qual gasto a família Souza terá com o pedágio no trajeto de ida ao litoral? Então, voltamos ao texto para destacar estes valores. Então, vejam lá. Eles terão que passar por 3 praças de pedágio que custam, vamos ver, R$ 5,80, R$ 6,90, R$ 9,40, respectivamente. Voltamos no desafio. Então, esta representação vai ficar assim. Vamos para o número maior. O número maior é R$ 9,00, não esqueçam a vírgula, e 40 centavos. O segundo número maior é R$ 6,00, a vírgula, e 90 centavos. E o número menor é R$ 5,80. Façam a atividade e usem a adição para resolver esta questão.